Bem, eu sou Thaís, eu tô no nono B e este aqui é o meu trabalho junto com a Sofia e a Tainá também do nono B. Apesar de eu não aparecer no vídeo, sou eu quem edito o vídeo. Então é isso. Oi, meu nome é Sofia, eu sou do Colégio Max, eu tô no nono ano B e eu queria muito fazer um vídeo gravando meu rosto pra fazer esse trabalho, mas não tive coragem de mostrar minha cara no vídeo, então eu vou gravar só editando e com áudio mesmo. Eu acho que isso vai me fazer perder alguma nota, mas é o que eu consegui, eu realmente tô tentando, então. A primeira coisa que pediram pra falar é timbre. Então, basicamente, é a característica sonora que nos permite distinguir sons da mesma frequência que foram conduzidos por fontes sonoras diferentes, que também nos permite diferenciá-la. Basicamente, o que é o timbre é a diferença entre as ondas sonoras para identificar da onde está vindo esse som, qual é a fonte desse som. Porque os sons podem vir de qualquer instrumento. Ele pode vir tanto de um violão, quanto de um cavaquinho, quanto de um tambor. Então, o timbre vê basicamente a diferença entre esses sons, olhando lá a regularidade da onda. A segunda coisa que eu tinha pra falar é sobre a intensidade do som. E a intensidade do som, na verdade, é um assunto muito simples, porque isso é basicamente o volume. Basicamente, se você quiser um som mais intenso, você pensa na turbina de um avião. E se você quiser um som mais fraco, sei lá, dá um tapinha na sua mesa. O próximo assunto é sobre som grave e som agudo. A unidade de medida é chamada Hertz, e dependendo da quantidade de Hertz, ele chega a ser mais grave ou mais agudo. Aqui, por exemplo, se você quiser um som agudo, você pode pegar 8.000 Hz aqui pra vocês. E uma das coisas mais legais na questão do som grave e do som agudo é que tem como você pegar uma frequência que pessoas mais velhas não conseguem ouvir, porque o ouvido ele vai perdendo a capacidade durante a vida. Então, por exemplo, se você for mais velho, se você tiver um pouquinho tipo acima de 20 anos, 25 anos, você colocando um áudio de 19.000 Hz ou menos ainda, 18.000 Hz, apenas pessoas com idade menor conseguem ouvir, menor que isso. Isso é muito engraçado porque em alguns ambientes, principalmente nos Estados Unidos, tinha alguns ambientes onde aglomeravam muitos jovens e deixavam poluído, eles usavam esse som em caixas de som para afastar os jovens. Instrumentos de sopros ou instrumentos de vento são instrumentos musicais em que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar. De modo geral, a afinação dos instrumentos de sopro depende do tamanho dos tubos. Quanto maior é o instrumento, mais baixa é a afinação e mais grave é a sonoridade. Em instrumentos que não possuem tubos, como a gaita e o acordeão, e outros instrumentos de palheta livre, a afinação depende do tamanho da palheta. O timbre desses instrumentos depende, em geral, do meio de produção de som, do formato e do comprimento de tubos. Instrumentos de corda são instrumentos musicais cuja fonte primária de som é a vibração de uma corda tensionada quando beliscada, percutida ou friccionada. Os estudos dos instrumentos de corda estão baseados nas teorias de ondas estacionárias, ou seja, na frequência das ondas sonoras que as cordas emitem. Essas frequências naturais dependem de três fatores: a densidade linear das cordas, o módulo de tração em que elas estão submetidas e o comprimento linear da corda. Isso significa que podemos alterar a altura das notas e a sua afinação ao variar qualquer uma dessas características. Se duas cordas possuem a mesma densidade e comprimento, a que sofrer maior tensão produzirá notas mais agudas. Cordas mais longas produzem notas mais graves que as mais curtas. Cordas mais grossas produzem notas mais graves que as finas.